Olá, aqui Patrícia do blog Patrícia Consumidor e a palavra de ordem é aprova PL 3515. Agora, numa semana especial, 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. No meio de uma verdadeira tempestade, perda de direitos nesse período todo, um novo olhar, uma nova maneira de comercializar, pequenos fornecedores tendo que se ajustar, muita gente fechando as portas, outros grandes fornecedores se aproveitando da situação. E aí, consumidor? Ah, sim, sem contar que nós estamos em período eleitoral, né? Um ano eleitoral. Bom, a reflexão que a gente faz de tudo isso é a seguinte. Primeiro, 30 anos tem um significado importante porque a própria Constituição mandou fazer o Código de Defesa do Consumidor, né? E ele foi editado e lá a defesa do consumidor está prevista como um direito fundamental dentro da Constituição Federal, dizendo que o Estado tem o dever, né, o dever de defender. Então esse comando, como que ele se efetiva? Através de vários instrumentos, através de uma política pública. Essa política pública, lá no artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, se transforma em instrumentos, verdadeiros órgãos. Exemplo, Ministério Público, Delegacia para a Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo, defensorias públicas, os próprios juizados especiais, as varas onde tramitam as ações civis públicas, as ações civis coletivas. E nós temos também o PROCON. O PROCON não está previsto expressamente ali no artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, mas ele está ali, entre outros. E esse órgão nasceu antes da edição do Código. Na década de 70, ele já existia. E existia por um clamor social, pelo fato da população querer uma resposta do Estado para situações que estavam acontecendo, provocadas aí por lesões de construtoras e outros segmentos econômicos da sociedade. Agora, nesse período eleitoral, muitas das matérias dos temas consumeristas estão na boca dos candidatos. É hora do consumidor observar os candidatos que realmente se importam com essa política pública. Quem se importa com essa política pública, com certeza, compreende bem do que trata o PL 3515. Porque se esse projeto de lei, né, ele vai alcançar milhares de consumidores, se ele possibilita o retorno para a economia de mais de 500 bilhões de reais, se ele possibilita negociação de dívidas em condições favoráveis, que promove a dignidade da pessoa humana, e com isso vai trazer também lucratividade para o próprio segmento econômico, do comércio e de pequenas empresas. Bom, então isso tem que estar na boca, sim, dos nossos pré-candidatos, só que os PROCONs, eles têm que ser vistos da maneira real, como os órgãos públicos que atendem diretamente o consumidor, a marca registrada da defesa do consumidor, porque é o primeiro lugar que o consumidor vai e é onde ele é recebido devidamente, onde a reclamação dele é acolhida, onde ele é ouvido, né? Então, defender essa política pública significa você estar pensando na população. Pensar na população é defender essa política pública simplesmente porque é lá que o consumidor consegue registrar, por exemplo, que ele não consegue cancelar um plano aí de combo, de internet, TV a cabo, e ele tentou várias vezes, ficou mais de meia hora no telefone e não conseguiu fazer o cancelamento. É lá que se percebe a repetição desse tipo de reclamação e pode-se tomar uma providência de âmbito coletivo. O Ministério Público, por exemplo, pode tomar essa providência. É lá que se percebe que o crédito consignado está sendo comercializado de uma maneira imoral, né? De uma maneira vergonhosa, com fraude, ludibriando idoso. E a gente percebe que tem aquela pessoa que está precisando do crédito e não consegue acessar. E aquele que nem quer, contrata sem saber. Então, defender essa política pública significa você defender a própria sociedade. Então, vamos verificar aí se todos aqueles que querem nos representar estão estudando direito do consumidor. Porque só pode falar, né, destes temas as pessoas, ou para fazer críticas, que conhecem, que foram até o balcão lá,
que foram perguntar, compreender como aquilo funciona, que foram dar o seu apoio, que seja, o seu elogio, que seja. Nós precisamos pautar as coisas dessa forma. Por quê? Porque ser consumidor não é só um ser reclamador. Ser consumidor é ser consciente, é conhecer a legislação. São 119 artigos que têm suas complexidades, sim, mas boa parte deles pode e deve ser estudada pelo consumidor comum. Não deve ser um conhecimento exclusivo para advogados, né? Não, de forma alguma. Todos devem procurar conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Eu digo mais, né? Exercer o direito de consumidor significa você privilegiar o mercado, sim. Principalmente aqueles que estão próximos de você nesse momento de pandemia. Principalmente aqueles que te respeitam. E diante das grandes lesões, e eu vou pontuar aqui como é inevitável, as cometidas pelas instituições financeiras, essas o consumidor tem que ter a cautela de registrar com detalhe, pelo e-mail, pelo WhatsApp, por todas as formas de contato, para que aí sim todos os órgãos de defesa do consumidor possam atuar de forma sistemática combatendo esses abusos. Portanto, 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Temos que comemorar sim, se quisermos continuar a exercer nossos direitos de consumidor.